se manifestará, se manifestará. Ave, Alfa, Jireh, se manifestará. Estará novamente em Jabu. Manifestará. Deus se manifestará. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deixa eu falar, se der, né? Eu estava saindo aqui ontem do banheiro e eu olhei para aquele mural com os horários: 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, tudo vazio. E o Espírito Santo no meu coração, eu ouvi bem forte: filho, tem 3 anos que eu não vejo esse quadro preenchido. E na hora eu comecei a chorar. E eu estou aqui nesse momento adorando, e vem Apocalipse capítulo 4 na minha mente, quando João, ele vê uma porta aberta no céu, e se ouve uma voz como de trovão dizendo: suba para cá. E parece que o Espírito está puxando a gente de volta para um lugar alto. E quando o Espírito acaba de comunicar essa verdade, vem o Marquinhos e começa a cantar sobre subir a esse lugar alto, uma porta aberta. Cada canção parece o grito do Espírito, o clamor do Espírito chamando um povo novamente para si. E eu na minha cabeça pensando: o Senhor está nos chamando para entrar nesse lugar de novo de oração. O que eu vou fazer? E o sentimento que veio no meu coração foi: vamos desmarcar tudo durante 30 dias. Eu vou desmarcar tudo, a agenda da igreja. Se tem culto de alguma coisa no sábado, nós vamos desmarcar. Se tem grupo, vai estar todo mundo aqui ao invés de estar no grupo. Se está quinta, todo mundo aqui. Eu não sei, mas eu via como se a gente terminasse a reunião preenchendo aquele quadro ali. Pode colocar um pincel ali, irmão, deixa ali. Eu não sei o que vai acontecer, mas no período da dinâmica, e eu não estou falando que a gente vai voltar para aquela mesma forma. Eu só estou dizendo que 3 anos a gente está sem dedicar um dia ao Senhor em oração, uma manhã, no tempo que cada um tem. Eu só sei de uma coisa: eu não sei de nada. Eu não sei de nada, e eu quero viver dependente do Espírito novamente.
Eu só sei que a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para comungar, para fazer culto daquilo outro, de faixa etária tal, de construir casa. Mas a gente precisa voltar a olhar para o Senhor e se fascinar por essa grande beleza que a gente ainda não compreendeu totalmente, que é o Cristo. Eu estava aqui, será que eu falo ou não falo? Aí vem Gabriel e fala assim: pastor, eu te vi no alto de uma montanha com uma roupa dourada, mas você não tinha uma espada, mas você tinha um chofar para uma grande convocação e tinha um exército. Sabe aqueles 120? Não tinha só 120, tinha muito mais, um exército preparado para atender a convocação. Isso diz que é a vontade do Espírito. A vontade do Espírito que a gente esteja nesse lugar novamente. Agradeça ao Senhor, comece a falar: Senhor, nos dê clareza da sua vontade. Talvez alguns vão orar de madrugada, essa madrugada, talvez outros vão vir amanhã de manhã, talvez alguém vai marcar no período da tarde que vai estar aqui aberto. Eu não sei, mas o Senhor está convocando o povo e não dá para dar desculpas. A saudade está no coração de Deus. Dê mais fome, Senhor, mais saudade, Senhor. Aquela galerinha do condomínio, o Senhor está chamando novamente. Tem reforço agora, tem reforço. Tem um tanto de faminto que o Senhor trouxe nesses últimos anos. Aleluia. E o Senhor está fazendo coisas grandiosas, meus irmãos, grandiosas no nosso meio, meu Deus. O Senhor está profetizando, o Senhor está falando, Ele está chamando os valentes. O Senhor tem sido muito gracioso para conosco. Quanta misericórdia, quanta graça. Eu olhei para Gabriel e Ju na semana passada e falei: tem coisa aí, tão grávidos. Gabriel, Mariana e Juliana, tão grávidos. Natan e Jenny, cadê Natan e Jenny? Tão grávidos. Cadê o Nicolas? Hoje ele não está. Tão grávidos também. Aleluia. Sabe, o Senhor tem aberto o ventre de mulheres que não podiam engravidar. E se você ainda não engravidou, bebe mais um pouco da água ali. Aleluia. O Senhor tem feito grandes coisas, meu irmão. O Senhor tem sido muito bom para conosco. E Ele, como um pai carinhoso, Ele está nos chamando de volta para o lugar de oração. Aleluia.
Eu sei que muitas mães com filhos pequenos estão pensando: será que vai ser como na dinâmica, que eu não vou poder fazer parte? Deus, quando a gente estava orando aqui, Deus falava: eu quero todos juntos, nem que seja meia horinha, uma horinha, mas eu quero toda a família junto. Deixa fazer barulho, deixa a criança fazer barulho no templo, a gente vai estar orando junto, pais, filhos, juntos, rendendo um altar ao Senhor. Nós investimos esse final de semana falando sobre o glorioso retorno de Jesus. Nós começamos a falar da glória da Nova Jerusalém, a cidade fiel, a cidade que vai ser elevada em altura, gloriosa. E nós sabemos que a esperança, ter essa compreensão do retorno de Jesus, do que nos espera, isso purifica o nosso coração, isso nos encoraja, isso faz os sofrimentos do tempo presente parecerem pequenos, de maneira que não nos afetam mais como antes nos afetavam. Nós vimos no sábado que não importa os impérios que vão se levantar, se levantam impérios, Deus estabelece reis e destrona reis, mas o que importa é que o Filho do Homem virá e se estabelecerá no seu trono de glória. Aleluia. Nós vimos Jesus falando da sua vinda, Ele falando: olha, quando vocês virem os sinais acontecendo, parece que vai ficar tudo fora de controle, parece que guerras, rumores de guerras, fome, epidemia, parece que tudo vai estar fora do lugar, mas tudo está no controle e eu vou estabelecer o meu reino sobre a terra. Aleluia. E Ele chamou a sua igreja para participar desse processo. Ele chamou a igreja. Quando a gente pensa na igreja, muitos se perguntam: como será a igreja dos últimos dias? Talvez na nossa ilusão a gente pensa que a igreja ela vai ficar acuada. Quantos de nós já pensamos uma igreja que vive, sabe, perseguição, martírio, e fica acuada, sabe, diante da perseguição do anticristo, e a gente está ali lutando com a nossa senha na mão, esperando Jesus voltar para sermos chamados e sairmos desse mundo? Só que essa não é a visão das Escrituras, sabe? A igreja dos últimos dias, Deus está nos chamando para sermos uma igreja ativa, gloriosa, participantes do processo do seu retorno. Eu quero ser. Quem quer participar desse processo? Aleluia, aleluia, aleluia. E essa igreja participa como desse processo? Ela participa desse processo intercedendo. Eu quero ler alguns textos com vocês, e faz parte de tudo o que o Senhor está comunicando para esses próximos 30 dias. Apocalipse capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. João está tendo uma visão de um trono. Diga comigo: trono. Nesse trono há um ancião sentado, o ancião de dias, e esse ancião de dias tem um rolo na mão. Diga comigo: rolo, que está escrito na frente e atrás. Antigamente, quando uma propriedade era comprada, se fazia 2 escrituras, uma principal que ficava visível, aberta, com os termos e condições de compra na frente e no verso, e uma outra escritura, ela era lavrada, 2 testemunhas assinavam, validando aquele documento, e essas escrituras eram seladas. Se fosse uma propriedade de um rei, era selada com 7 selos, ficava ali oculta, guardada num vaso, para que caso surgisse alguém reivindicando a posse, a autoridade daquela terra, era possível pegar aquela escritura lacrada, romper os selos e apresentar quem é o verdadeiro dono da terra. Os termos de compra era lido na presença das 2 testemunhas, de maneira que o verdadeiro proprietário assumia a propriedade daquele terreno que era seu. Quando a gente olha na Bíblia, essa dinâmica é vista em Jeremias capítulo 32, quando Deus ordena Jeremias a comprar um terreno que havia sido perdido pelo tio dele, Baruque e Anameel. Eles estavam prestes a perder o terreno por causa de dívida.
e quando se perdia tudo por causa de dívida, a pessoa se tornava escrava, e Deus dá ordem a Jeremias: Jeremias, vai e compra esse terreno, você é o parente mais próximo, compra esse terreno, porque eu vou restaurar esse lugar. Interessante é que a humanidade, em Gênesis capítulo 3, perde a propriedade da terra. Adão entrega a escritura da terra para Satanás, e vai chegar um tempo que o dragão vai reivindicar a posse da terra. Mas essa terra, a escritura da terra, não está mais na mão de Satanás. Por quê? Porque o redentor parente chamado Cristo Jesus pagou o alto preço com seu sangue na cruz do Calvário, dizendo: esse território é meu. Mas nos últimos dias vai ter um homem que vai se levantar na terra reivindicando a autoridade, dizendo que a terra é dele. Nesses dias alguém vai se levantar, e é isso que João está vendo aqui. Ele vê um rolo selado, a escritura da terra selada, mas João não está vendo ninguém digno de tomar esse livro e romper os 7 selos. Versículo 4: eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Versículo 5: então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Quando o maligno se levantar para tentar reivindicar a posse da terra, tem um cordeiro que vai se levantar. Versículo 8 está dizendo que ele vai tomar o rolo da mão do ancião de dias. Ele vai estar preparado aqui no versículo 7 para romper os 7 selos, assumindo a posse da terra. Mas antes de assumir a posse da terra, é o que eu quero mostrar para vocês, Deus decidiu trabalhar em parceria com o povo. Versículo 8 diz: e assim que recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um tinha numa mão harpa, diga comigo, harpa, e na outra mão taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deixa eu te falar, vai ter uma hora que o cordeiro vai tomar o rolo e ele vai abrir e romper os 7 selos. Esses 7 selos são juízos parciais, alertas de Deus, ação de Deus alertando a população mundial para que se arrependam. Porém, Deus decidiu romper os, liberar os atos de justiça sobre a terra a partir de uma dinâmica, a partir de uma interação em que a terra vai estar orando e enchendo as taças. Diga comigo, taças. Muitas vezes a gente acha que a igreja dos últimos dias é uma igreja acuada, é uma igreja apática, é uma igreja que está ali de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem até o dia que ela vai ser chamada nos céus. Não, aí Deus decidiu trabalhar em parceria com uma noiva que vai se levantar enchendo as taças de ouro com o incenso e as orações dos santos. À medida que a igreja ora, à medida que um povo entende e se coloca no lugar de oração, essas orações sobem até as narinas do Senhor. E o que acontece? Apocalipse capítulo 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! A Bíblia está dizendo que todo o processo de redenção, de toda a história, será em parceria com o povo que ama o lugar de oração. É por isso que Deus está nos chamando para voltar nesse lugar nesses dias. A gente pode fazer muitas coisas como igreja, a gente pode fazer cultos, a gente pode fazer eventos, a gente pode fazer retiro, mas Deus escolheu trabalhar em parceria com uma noiva gloriosa que cresce em oração. Essa é a dinâmica da igreja de Atos, e a igreja de Apocalipse vai ser Atos outra vez. Atos no nível regional na Judéia, mas a igreja de Apocalipse vai ser a igreja gloriosa, orando, elevando incenso aos céus, até que os céus vão vir com resposta e intervenção. Apocalipse capítulo 8, a gente vê a mesma dinâmica. Abra comigo, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora, todos preparados para ouvir Cristo lendo a escritura da terra, os termos e as condições de compra
o dia que ele vai triunfar sobre o reino do maligno e estabelecer o governo da terra. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram vozes, relâmpagos, trovões e um terremoto. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Essa cena aqui ela é muito singular, porque Deus está no trono, e nesse momento silêncio é feito no céu. A escritura da terra, o rolo que acabou de ser aberto é lido. Além disso, um anjo se aproxima com um incensário. E o que está sendo colocado no incensário? As orações de quem? Da igreja. A sua oração faz parte de um processo de encher das taças, até que essas orações cheguem até as narinas de Deus. Aleluia! E à medida que a igreja cresce nesse lugar de oração, vem intervenção celestial, vozes, relâmpagos. Nesse processo, Deus dá ordem a um anjo tomar o incensário, encher de brasas do altar e a lançar essas brasas sobre a terra. Isso remonta a Números 17, quando o povo de Israel tinha se rebelado e uma epidemia, uma praga, começa a avançar e destruir todo aquele povo rebelde. E Moisés fica desesperado porque a praga, a epidemia está avançando e poderia destruir todo o povo. E Moisés, ele se coloca diante de Deus e ele fala: Senhor, o que eu faço? E o Senhor dá uma ordem: diga para Arão tomar o incensário, encher com brasas do altar, ir até onde a praga está caminhando e fazer uma linha divisória com as brasas do altar. Então Arão vai, ele libera todo o incenso com as brasas, faz uma linha divisória, e a praga vem avançando, destruindo pessoas, matando pessoas, até que ela chega na linha divisória e ela para, a praga cessa, e Arão, o sacerdote, fica entre os vivos e os mortos. Isso está falando de um processo apontando para um tempo onde o mundo vai ser tomado por uma nova epidemia. Isso está em Apocalipse capítulo 6. Mais uma vez nós viremos uma praga alastrando, avançando sobre a sociedade, matando muitas pessoas. Mas nesses dias nós não estaremos mais trancados dentro das nossas casas como aconteceu em 2020, porque Deus vai ter uma igreja gloriosa que vai liberar incenso, que vai levantar um clamor de modo a parar a praga. Não, você não está acreditando naquilo que a Bíblia diz. Deus está chamando uma noiva que trabalha junto com Ele, em parceria, através da oração. Deus está com saudade e Ele sempre decidiu trabalhar em parceria. Foi assim no Gênesis, será assim nos últimos dias. Aleluia! E à medida que essa igreja ela está enchendo as taças com as orações dos santos, com incenso, com fumaça gerada pelo sacrifício, algo acontece. Deus dá a ordem a um anjo pegar 7 trombetas, e cada anjo toca uma trombeta. Primeira trombeta, diga-me, primeira trombeta. Segunda trombeta. Terceira trombeta. Quarta trombeta. Quinta trombeta. Juízos parciais para trazer arrependimento, e mesmo assim muitos não vão se arrepender. Quinta trombeta. Sexta trombeta. Agora abre comigo Apocalipse capítulo 11 versículo 15. Quando soa a última trombeta, então o 7º anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos e séculos. Aleluia, aleluia. Isso está falando que a noiva do Cordeiro, ela está sendo convidada a participar de um processo onde ela levanta incenso. E esse incenso é gatilho de Deus, num processo onde Deus vai liberar os juízos sobre a terra, e o ápice da sua intervenção vai ser a manifestação do próprio Filho, que se assentará em seu trono em Sião.
O que eu estou querendo te dizer é que Deus não quer uma noiva apática. Deus está te chamando, está chamando, ei, juntos por ti. É hora de voltar para esse lugar. É hora de voltar para esse lugar de fome. É hora de voltar para esse lugar de clamor. Por quê? Porque foi assim na igreja de Atos. Nós vamos viver Atos outra vez. Atos aconteceu no nível da Judéia, Jerusalém, Judéia. Deus vai operar de novo agora de maneira global. E como tudo começa? Atos 1, versículo 14. Como é que tudo começa? Com uma igreja reunida, um pequeno grupo. 1, verso 14. Todos estes, diga comigo, todos estes perseveravam em oração, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Está falando, tudo começa, todo o processo começa quando um grupo de 120 persevera numa tendinha, num lugar alto, no cenáculo de casa, todos com a mesma disposição do coração. Isso significa todos com o coração uniforme? Sim ou não? Não, significa todos com a mesma fome, todos com o mesmo desespero, todos com a mesma paixão, todos com o mesmo desejo de ter a plenitude do Espírito Santo. Ah, meu amigo, levanta com fome do alto, com fome do Senhor, Ele responde com poder. Sabe o que está faltando? Homotumadon, todos unânimes, com a mesma disposição. É o Natan indo para o trabalho, mas pensando, eu preciso estar com os meus irmãos porque eu quero a Cristo, eu quero mais do Espírito Santo. É Igor indo para o trabalho, indo, não, eu preciso lá estar com os meus irmãos porque eu quero mais do Espírito. É um povo que tem fome, é um povo que diz não para as coisas desse mundo, porque a coisa que mais quer é estar de novo aos pés do Senhor, aos pés do nosso amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, suba mais alto, suba para cá, João. Ei, existe uma porta aberta. Ei, Lucas, tire os olhos das coisas que te distraem. É hora de olhar para o alto. Ei, vamos. Existe uma porta aberta, existe uma fenda aberta e ela precisa ser empurrada. Há um convite dos céus, não negue esse convite. Há um convite dos céus, Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha a dinâmica que o Senhor quer nos levar. Atos capítulo 1. O Senhor, Ele reafirma a promessa. Esperem em Jerusalém, ficai no alto, até que sejais revestidos de poder. Descerá sobre vós o Ruach, o Espírito, e vocês serão revestidos de poder para profetizar na serra,
em Vitória, em Vila Velha, Guarapari. Ei. Existe uma promessa. Joel capítulo 28, 2, 28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Lucas 24, 49. Permanecei em Jerusalém, porque eu revestirei vocês de poder, para que se tornem minhas testemunhas. Homens e mulheres, ou seja, um tipo de gente que não tem prazer mais nas coisas dessa vida. Se sujeitamos o nosso coração ao Cordeiro que foi imolado, o que nos resta senão a morte? Ubers completamente tomados pela glória de Deus. Hospitais completamente tomados pela glória de Deus. Escolas tomadas pela glória de Deus. Senhor, à medida que esse povo começou a crescer em intercessão, começou a pressionar os céus, a perseverar na promessa, Atos capítulo 2, versículo 1, e o Espírito do Senhor desceu, ouviu-se um barulho de um vento impetuoso, que tomou aquela casa, línguas de fogo sobre a cabeça. Ai. Fogo foi visível, Dani, sobre a cabeça daqueles discípulos. Sabe quando um tanque de gasolina pega fogo e aquelas chamas, elas transbordam? Aquela plenitude do Espírito começou a transbordar sobre a cabeça daqueles 120, de maneira que começaram a profetizar. Um clamor pressionando os céus trouxe uma resposta, uma intervenção divina, poder. E deixa eu te falar, o que a gente provou em 2023 nem se compara ao poder que o Senhor quer liberar nesses dias. Não se compara. Milagres, sinais, proclamação poderosa. Um homem que ontem estava negando Jesus, um homem que estava com medo da morte, que estava negando Cristo, tentando preservar a sua vida, agora é colocado de pé para profetizar, declarar o Evangelho com ousadia. Pedro. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter vacilado nesses últimos dias, você pode estar se sentindo envergonhado, e esse sentimento de vergonha pode te fazer até você ficar afastado do grupo. Ei, mas Deus está te chamando de volta. Deus está chamando Pedro de volta. Voltem, meus Pedros, eu vou usar vocês com poder. Deus está chamando os Pedros de volta. Porque Ele é misericordioso. Ele usa vasos de barro e coloca nos vasos de barro tesouros eternos. Homens zoados e miseráveis que vão profetizar, proclamar o Evangelho da cruz, do reino, o Evangelho eterno, com ousadia. Um homem pescador, agora o homem se coloca de pé e diz: esse Jesus Cristo de Nazaré, que foi validado pelo Pai com sinais e maravilhas, este a quem vocês crucificaram, esse que morreu na cruz, ressuscitou. Esse a quem vocês transpassaram, ressuscitou. Pedro vai buscar lá em Salmo 110 a revelação de Davi, que diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés.
Uau, que graça sobre Pedro. E aqueles homens ficam aterrorizados porque eles transpassaram o Cristo, crucificaram o Cristo e agora vão virar estrado dos pés de Jesus. Então Pedro diz: então é momento de arrepender. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, sejam batizados com batismo de arrependimento. Uma proclamação poderosa que gera agora uma colheita poderosa. 3.000 almas se converteram ao Senhor. Diga comigo: orar a promessa provoca derramar do Espírito. Derramar do Espírito. Proclamação poderosa. Proclamação poderosa. Uma grande colheita ao Senhor. Uma grande colheita ao Senhor sempre vai causar pavor nas trevas, e as trevas vão tentar vir em direção a nós. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu te falar, o que a gente viveu na dinâmica não é nada perto do que a gente vai vivenciar em termos de batalha espiritual. Sinto lhe dizer. Mas deixa eu te falar uma coisa, até os macumbeiros que entraram aqui trazendo macumba vão se converter ao Senhor. Já estão se convertendo. Ei. Até quem veio fazer macumba e colocar aqui é bruxo, vão se converter ao Senhor. E já estão se convertendo. Lembra daquela que passava para lá e para cá? Já está indo na igreja no ciclo de oração. Deixa eu te falar, Deus está virando tudo de cabeça para baixo. Grande colheita de almas. Mas aonde tem colheita de almas, tem perseguição. Sabe o que aconteceu quando esse povo foi tomado pelo Espírito? Pedro e João foram presos, foram para o cárcere. Atos capítulo 3, um coxo é endireitado, isso provoca uma convulsão, eles vão para a cadeia. Aí sabe o que acontece quando começa a perseguição? Sempre vai ter perseguição, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, no mundo tereis aflições, vai ter prisão, vai ter açoite, mas o sangue dos mártires sempre foi a semente da igreja. Não adianta a gente achar que não vai ter martírio. Vai sim, vai ter prisão, vai ter lá João toda hora. João, pelo amor de Deus, toda hora o João vive um martírio. É um mártir João. Mas deixa eu te falar, aonde tem guerra tem glória. Não, eu vou repetir, aonde tem guerra tem glória. Aonde tem aflição, o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia! Diga comigo: clamor aos céus, poder liberado do alto. Poder liberado do alto, proclamação poderosa. Proclamação poderosa, grande colheita de almas. Colheita de almas, perseguição e martírio. E aí, vamos nos esconder? Vamos nos esconder? Senhor, Pai amado, nos livre do martírio. Eu quero mostrar uma igreja gloriosa em Apocalipse 4, versículo 6. Apocalipse 4, versículo 2. Olha só o que a Bíblia diz. Atos capítulo 4, versículo 2. Diz bem assim: eles estavam muito perturbados. Eles quem? Os sacerdotes. Estavam perturbados por verem uma igreja caminhando em poder e grande glória. Diga comigo, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Versículo 3. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Agora eu vou mostrar para vocês a resposta que a igreja vai dar diante do martírio. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles contra nós e nos evite de passar pelo sofrimento. É isso que está aí? Não. Considera as ameaças, capacita teus servos para proclamarem a tua palavra com rapidez. Versículo 30. Estende a sua mão para nos proteger, não para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus.
Está falando que uma igreja que é cheia do Espírito, ela agora não fica orando: ai Senhor, me proteja, deixa eu escapar do sofrimento. Pai, eu quero sair, não quero viver a grande tribulação, eu tenho medo. Não é uma igreja, João, que vai pedir agora livramento: Deus, me livre desse mal. Mas é uma igreja que vai dizer, uma igreja madura: Pai, derrama o seu poder para que a palavra seja pregada com ainda maior ousadia e intrepidez, que a sua mão se estenda, que haja sinais que testemunhem que o nome do Senhor não está no túmulo. Um tipo de gente que vai abraçar a canção do martírio, o espírito do martírio. Não é um tipo de gente que vai sair daqui: eu vou parar amanhã, perder minha cabeça. Não, é um tipo de gente que a vida vai perder sentido, o dinheiro vai perder sentido, as grandes propriedades, os status vão perder sentido. Por quê? Porque elas só querem uma coisa: agradar ao Senhor. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Pois Ele é digno, Ele é digno. Uma igreja que não busca mais autopreservação. Por quê? Porque se sujeitou a um cordeiro que foi imolado. E se ele morreu na cruz, o que nós iremos fazer a não ser seguir o mesmo caminho do Mestre? E sabe o que essa igreja faz diante da perseguição? Ela ora ainda mais. Então diga comigo: oração, poder do alto, proclamação poderosa, grande colheita, martírio. Só que o martírio vai levar mais oração. Diga comigo: mais oração. E aí o que vai levar mais oração? Versículo 31: e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos do Espírito, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Ou seja, perseguição, mais oração. Diga comigo: mais oração, mais poder, mais poder, mais colheita de almas. De 3.000 almas para 5.000 almas, de 5.000 almas agora em Atos 5 para uma grande multidão de almas que não se pode contar. Muitas almas ao Senhor. Qual a consequência? Mais perseguição, mais martírio, mais um povo que fica ofendido, e um ódio, uma ira se levanta, porque agora tem um grupo de crentes que não é mais consumista, um grupo de crentes que não mas vende as suas propriedades e distribui para aqueles que precisam, como a Aninha fez, e distribuiu tudo a casa dela na dinâmica, não tinha mais nada, porque nada que ela tem é dela. Um tipo de gente que vai encarnar as verdadeiras verdades do Evangelho, e isso vai provocar ódio, como aconteceu em Atos capítulo 19, quando o povo começou a queimar os livros de ocultismo e parou de comprar os ídolos, as imagens dedicadas à deusa Diana, de maneira que o presidente do sindicato dos artífices, Demétrios, ele começa a mobilizar uma revolução para tentar tirar Paulo daquela cidade. Mas aonde tem perseguição, quanto mais a igreja é amassada, mais a igreja cresce. Eu vou falar de novo: quanto mais a igreja é pisada, mais a igreja cresce. Quanto mais a igreja iraniana é pisoteada, mais a igreja iraniana tem uma Esther crescendo no Irã, tem uma noiva gloriosa crescendo no Oriente Médio, tem uma noiva crescendo nas nações. Que diminuamos para que ele cresça. Quanto maior a perseguição, mais o nome do Senhor, o testemunho do Senhor será proclamado entre as nações. Aleluia, aleluia. Aí chega uma hora em Atos 6, meus irmãos, que aquela proclamação, ela vai começar a provocar conflitos. Pessoas vão vir com demandas, as multidões vão aumentando em volume, e com multidão tem demanda. E essas demandas começam a tirar os olhos dos apóstolos daquilo que era principal. Qual era o principal? O movimento do Espírito. Coloca aqui, Aninha, o movimento do Espírito. O movimento que a gente precisa sempre cuidar para não sair dele. Porque se a gente sai do movimento do Espírito, a gente se torna um monumento.
E a igreja não foi chamada para ser um monumento, mas para viver o movimento do Espírito. Diga comigo, não fomos chamados para ser um monumento, mas para viver no movimento. Qual é o movimento? Oração, orar, diga comigo, orar a promessa. Derramar do Espírito. Derramar do Espírito vai gerar uma proclamação poderosa. Proclamação poderosa vai gerar grande conversão. Grande conversão, martírio. Mais martírio, mais a gente ora. Mais oração, mais derramar. Mais derramar. Aí sabe o que estava acontecendo? A demanda estava vindo. E aí os apóstolos estavam tendo o risco de tirar os olhos da oração e da proclamação poderosa. Sabe o que Satanás quer? Ele quer que a gente comece a viver conflitos aqui dentro, uma série de demandas. Um tipo de gente é criança tendo necessidades, adulto tendo necessidades, velho tendo necessidades, e essas necessidades começam a causar conflitos, de modo que quem está responsável por ouvir o Espírito e direcionar a igreja, começa agora a ter que atender todas as demandas e os conflitos que estão existindo. E era isso que estava acontecendo. As viúvas de fala grega estavam sendo preteridas, estavam sendo preferidas entre as viúvas de fala hebraica, e as demandas estavam vindo para os apóstolos. E aí o que é que eles dizem? Eles falam, não é sensato que tiremos os olhos da palavra, da proclamação do Evangelho, para que a gente resolva conflito. E aí eles ordenam 7 diáconos cheios do Espírito, para quê? Para que esse ciclo de oração, de derramado Espírito, de proclamação poderosa, de grande conversão de almas, continue, porque a ideia do Espírito é que isso cresça. Até quando? Até tomar toda a terra. A glória do Senhor tomando toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Amém? Até o momento em que essa rotina, essa dinâmica de Atos chega num cara chamado Estevão. E esse cara se torna a primeira testemunha, o primeiro homem que morre diante do Sinédrio. Enquanto ele pregava o Evangelho, ele começa a confrontar. A pregação de Estevão era: vocês estão valorizando a estrutura, se esqueceram que Deus usou homens, varros de barro, para movimentar a sua glória, desde Abraão, passando por José, Moisés, até hoje. Vocês estão criando um sistema corrupto em torno do templo, para receber, arrecadar dinheiro, obter fama. É ou não é o falso sacerdócio de hoje? A igreja está se tornando uma máquina de dinheiro, uma máquina de prostituição. Está na hora dos Estevãos se levantarem, ainda que venha martírio, nós não vamos negociar o Evangelho. À medida que Estevão pregava, aqueles homens se irritavam, porque grande proclamação e conversão vai gerar ódio. E eles rangiam os dentes, pegavam pedras e começaram a atacar em Estevão. E quando Estevão estava ali sendo apedrejado, ele olha para os céus, cheios do Espírito. Aleluia, oh meu Deus. 7 versículo 54. Olha só o que está dizendo: ao ouvir tais palavras, grandemente lhes enfureceu o coração, e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito. Não, mais uma vez, cheios do Espírito. Deixa eu te falar, não vai ser possível aguentar os últimos dias, a perseguição, a dinâmica que antecede o retorno do Senhor, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. E só há uma forma de estarmos cheios do Espírito Santo, clamando: Senhor, derrama o seu Espírito. É por isso que nós precisamos voltar para esse lugar. Derrama o seu Espírito. Cheio do Espírito, ele olha, ele ergue os olhos em direção ao céu, e ele contemplou a glória de Deus. Jesus estava em pé à direita de Deus e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão, a testemunha, estava como um réu diante do Sinédrio, diante de homens que estavam mentindo, tramando contra ele. Mas naquele momento em que Estevão estava sendo julgado, Estevão ergue os olhos e ele está vendo um tribunal celeste. Assentado nesse tribunal está o Pai, à direita do Pai está alguém, o Cordeiro, e o Cordeiro não está sentado.
o Cordeiro está de pé. Nos tribunais antigos, quando uma testemunha ficava de pé, enquanto o réu estava proferindo as suas palavras, aquilo era sinal: eu estou assegurando que ele está dizendo é verdade, eu estou recebendo as suas verdades. Deixa eu dizer, eu não sei o que você está passando nesses dias. Você pode estar passando, como João, muitas aflições. João todo dia é um atropelamento, é um acidente, é uma pancada na vida dele. Orem pelo João, meus irmãos, desde quando ele veio para o Senhor, é pancada atrás de pancada. Eu falei com minha esposa: amor, eu nunca vi isso acontecer na vida de alguém, nunca. E a Suelen falou isso: João, que guarde isso nesse momento, é porque Deus tem algo muito grande na vida dele que ele ainda vai perceber. Meu Deus do céu. Mas quanto maior o nível de guerra, maior é o nível de glória. Quanto maior a guerra, maior a glória. Talvez você não esteja compreendendo porque você está passando tantas coisas, mas existe alguém de pé que está olhando para ti e está dizendo: eu recebo as suas verdades. Ainda que o mundo conspire contra ti, ainda que todos mintam para que você esteja passando por isso, eu recebo as suas verdades. Cristo, a testemunha fiel. Mas essa cena, ela traz um grande segredo para nós. Todas as vezes que as escrituras vão falar sobre Cristo, Cristo está sentado no trono, sim ou não? Afinal, Salmo 119, está escrito o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor. Diga comigo: o Senhor disse ao meu Senhor. O Pai dizendo para o Filho: assenta-te à minha direita. Diga comigo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha, filho, os teus inimigos debaixo dos seus pés. Deus está falando o seguinte: o Pai: filho, senta no seu lugar de governo. Enquanto isso, eu vou colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas vai chegar um dia que o Cordeiro vai se levantar para tomar o rolo e romper os 7 selos, e no final desse processo ele vai assumir o governo de toda a terra. Então, quando Estevão está vendo o Cordeiro, quando Estevão está vendo Jesus de pé, ele está vendo um relance do dia em que o Cordeiro vai se levantar com uma testemunha verdadeira e fiel para trazer as suas testemunhas diante dele para a glorificação do corpo, e em seguida assumir o governo da terra, o reino de Yeshua na terra. Aleluia, aleluia. Um dia que eu e você estaremos vivendo dias de aflição, dias de tribulação, como os dias que vão suceder. Mas eu quero mostrar para vocês a dinâmica desse dia. Apocalipse capítulo 12, para a gente fechar, versículo 10. Eu já li isso daqui há 3 domingos, mas eu quero ler de novo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Olha só o que vai acontecer durante dias de tribulação. Então, diga comigo: então, continue. Vai ter um momento nesses dias de tribulação que os poderes do maligno serão anulados, porque o acusador será removido do segundo céu, e uma igreja vai caminhar debaixo do poder do Espírito e vai desfrutar de tão grande salvação, porque o reino do nosso Deus, a autoridade de Cristo, vai ser estabelecida sobre a terra. Aleluia. Versículo 11, como a gente vai participar disso? Qual é a nossa parcela nesses dias? Vamos ler? Eles Como é que a gente vai vencer, Fernanda? Pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Não há acusação contra nós, porque Ele já derramou o sangue que nos purifica de todo mal. Aleluia. Mas não é só pelo sangue, Lucão, mas também pela palavra do testemunho que encarnaram e anunciaram. Um tipo de gente que vai se tornar verdadeira testemunha
posto que face a face com a morte como Estevão, não amaram mais a própria vida. Um tipo de gente que se o rei está chamando a gente de volta para a sala do trono, nós vamos nos colocar de volta da sala do trono. Se o Cordeiro está chamando a gente para acordar mais cedo, como a gente acordava algum tempo atrás, para orar, a gente vai voltar, Dani, a orar. Se o Cordeiro está chamando para a gente orar nos momentos de almoço, enquanto a gente estiver fazendo o intervalo do nosso trabalho, Life, e você vai sentar aqui no tecladinho e não vai ter ninguém, mas o Cordeiro vai estar sentado no trono, contemplando a sua adoração. Meus amigos, Deus está chamando a gente nesses dias. Eu quero lançar um desafio aqui. 30 dias. Eu não sei ainda o que a gente vai fazer. Eu não sei, meus irmãos. Eu não sei. Se perguntar, pastor, o que você está propondo? Eu não sei. Eu não sei se Felipe vai lançar uma planilha com os horários para os irmãos preencherem. Não sei. Eu não sei. Eu não sei se vai ter jovens que já vão orar hoje de madrugada. Eu não sei. Eu só estou impartindo e externando o coração de Jesus. O Senhor nos quer de volta. Quando a gente recebeu essa semana representantes de uma igreja de Vila Velha, que é uma das igrejas mais relevantes lá, pedindo para a gente prepará-los em intercessão e participar de uma vigília que vai startar um movimento de oração lá, e ele teve um sonho que via uma ponte, a terceira ponte, de um lado da terceira ponte, aqui Vitória, com uma harpa, e do outro lado, ali na direção de Vila Velha, um incensário. E isso ele teve há 3 anos atrás. Nesse tempo ele via a Juntos por Ti treinando a igreja do Senhor em Vitória no aspecto da adoração, da intercessão, mas principalmente da adoração, um som genuíno de adoração, um som genuíno de exaltação ao Cordeiro. Enquanto isso, Vila Velha trabalhando em intercessão. Meus irmãos, tem há 8 anos uma torre de intercessão acontecendo em Vila Velha e eu não sabia. 24 horas, 7 dias da semana, com irmãos revezando. Muitas vezes a gente acha, meu Deus, o que Deus está falando aqui é um absurdo. Irmãos, existem 7.000 que não se prostram a Baal, que estão ouvindo e estão correspondendo. E deixa eu te falar, o inimigo quis separar a gente aqui. O inimigo quis afastar pessoas daqui. O inimigo quis contar mentiras na cabeça de pessoas, dizendo: você não é mais amado, tudo que Deus falou para você acabou, você não presta, se isola, esfria, cuida dessas coisas que você tem para fazer. O inimigo tentando colocar minhoca na cabeça e separar pessoas. No reino animal, a maneira de destruir um animal é separando e isolando pessoas. São dias da gente estar junto. São dias de juntar adultos, jovens, crianças, anciãos, todo mundo junto. Claudinha com Maria Luísa, juntas. Sabe, 2, 3 gerações juntas adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quantos estão em concordância com aquilo que o Senhor está falando? Sério, quantos estão compreendendo isso? Podemos adorar mais um pouquinho? Meu pai está falando que hoje eles sentiram no coração de voltarem às tardes aqui em que eles pegavam o violãozinho e cantavam aqui de tarde. Eu sei que tem irmãos que trabalham em escala, que às vezes podem estar aqui em horários alternativos. Espírito Santo. Espírito Santo. Vamos adorar, vamos adorar.